Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, tem um canal no YouTube chamado Rodrigo Bradocão. A gente tem o objetivo de levar algumas informações para as pessoas, informações úteis para o crescimento espiritual. Quem puder nos ajudar e está se inscrevendo no canal, muito obrigado. Quem não quiser se inscrever, mas puder pelo menos compartilhar, eu agradeço. Esse vídeo eu trago com o título de O Joio e o Trigo. Uma parábola bem conhecida que Jesus Cristo nos trouxe aí na sua palavra, né? Está em Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. Eu gostaria de trazer para uma meditação nossa nesse momento. Eu me senti muito incomodado por trazer essa mensagem. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, para a gente acompanhar junto. Se você não quiser abrir agora, abra depois do vídeo e confere para ver se a gente está falando a verdade, para ver se a gente está falando alguma coisa fora do que a palavra de Deus diz, tá? Vamos ver o que está escrito? Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Vamos dar uma paradinha aqui, vou até marcar aqui com o dedo, para não me perder, e depois a gente continua. Aqui era Jesus, ele vinha fazendo uma série de parábolas, trazendo uma série de parábolas e suas respectivas explicações, e ele então propôs essa parábola. Note que ele vem dizendo aqui, outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Quem é esse homem que semeou boa semente no seu campo? Aqui representa Deus, tá? Mas veio o inimigo e também semeou naquele campo. Quem é o inimigo de Deus? Isso é uma coisa muito simples para a gente entender. Quem é o nosso inimigo e quem é o inimigo de Deus? O próprio diabo, o próprio Satanás, Lúcifer. Se ele semeou também, e a gente vai continuar lendo aqui e vai ver que está se tratando do joio, existem pessoas dentro da igreja que estão ali por causa de Satanás, fazendo a função que cabe a Satanás, que é atrapalhar. Vamos continuar lendo para a gente ter uma melhor clareza sobre isso, mas já fique com isso em mente. A função do joio é atrapalhar a vida do servo de Deus, tá? Não tem nada a ver com adoração a Deus. O joio está ali com outra função. Vamos continuar lendo então. E quando a erva... Aliás, vamos voltar aqui no versículo 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Olha aí, o inimigo semeou o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Antes de a gente continuar, eu quero deixar bem claro o seguinte: o final do joio é a fornalha, é ser queimado. E o final do trigo, com todas as lutas que ele passar, ele suportando e dando bom fruto, é o celeiro. E o celeiro é o céu, meu irmão. Então, se você está sendo perseguido hoje, eu quero que você entenda. Você está sendo perseguido, mas a vitória ela virá, tá? Há um final a ser chegado. O final não é simplesmente esse. Você não vai ser perseguido e acabou. Não. Você vai alcançar o reino dos céus, você vai para o céu, nós vamos para o céu em nome de Jesus, tá? E você que está aí ouvindo esse vídeo agora, receba isso para a sua vida. Agora eu quero falar para o joio.
E você vai identificar, com desdobrar dessa conversa, você vai identificar quem é quem. O joio, o final do joio, vai ser a fornalha. E se você está sendo joio, meu irmão, ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de buscar a Deus, se ajoelhar, se arrepender e pedir perdão a Ele e passar a ser trigo, tá? Ainda dá tempo. Mas quando vier o dono da fazenda com os seus ceifeiros, ali já acabou o tempo. Ali vai ser separado. O joio vai ser atado em feixes e lançado na fornalha. E o trigo será guardado no celeiro. Eu fui fazer uma breve pesquisa sobre o que é o joio. Eu confesso que nunca estive numa plantação de trigo. Não sei nem se tem esse tipo de erva daninha aqui no Brasil, o joio. Mas eu fui pesquisar e achei no site um título que eu achei muito interessante. O joio é uma planta invasora que prejudica o trigo. Olha a função do joio. Jesus, eu não preciso aqui estar aumentando os elogios, porque todos nós sabemos que é inteligentíssimo demais, né? Usou exatamente uma metáfora que encaixa certinho, né? O joio é uma planta invasora que prejudica o trigo. Como é que tem sido a sua vida? Estou falando agora diretamente para o servo de Deus que sai da sua casa, vai para a casa do Senhor adorá-lo. Como é que tem sido a sua vida em relação ao seu irmão? Você tem conseguido trazer almas, trazer vidas para Cristo, ou você tem feito com que as que estão dentro da casa do Senhor saiam? Será que quando você chega, as pessoas se alegram com a sua presença, elas se sentem mais próximas de Deus com a sua presença, ou elas se sentem diminuídas com a tua presença? Porque a função do joio é prejudicar o trigo. Então, se você, meu irmão, por algum motivo, de repente por uma palavra, de repente por uma ação, por uma fofoca, tem afastado as pessoas da presença de Deus, você está sendo joio. E o final do joio, a parábola é bem clara, a fornalha. Você vai ser queimado, meu irmão. Agora, se você é uma pessoa que tem buscado trazer pessoas para a presença de Deus, não só as que estão na casa de Deus, porque eu conheço pessoas que quando chegam perto da gente, a gente sente vontade de buscar mais a Deus. A gente começa a conversar com aquelas pessoas e ouve experiências da vida dela e a gente, nossa, meu Deus, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso orar mais. Já tem pessoas que chegam perto da gente e você sente aquela influência maligna. As experiências que a pessoa tem estão muito longe de ser um cristão. Pior ainda é aquelas que só querem apontar os seus defeitos. A gente precisa entender que todos nós somos pecadores, todos nós. Não existe ninguém nessa terra que não careça de pedir perdão por alguma coisa todos os dias. Tá? Se você acha no final do seu dia que você não tem que pedir perdão por nada, meu irmão, você está pior do que imagina. Porque nós pecamos em pensamentos, em palavras e em ações. A diferença é que nós temos um advogado, nós temos alguém que já fez o sacrifício do sacrifício por nós. E nós podemos ir a ele e pedir perdão por ele e receber a justificação através dele. Então, meu irmão, se você tem conversado com as pessoas e diminuído as pessoas e atrapalhado aqui, como diz o título aqui, prejudicado o crescimento do trigo, mude, meu irmão. Se arrependa agora. Busque a Deus e Ele vai te ajudar. Examine o seu coração. Peça ao Espírito Santo que faça um exame minucioso na sua vida, que ainda dá tempo, meu irmão. Porque eu acredito que tem pessoas que às vezes até sem perceber fazem essas coisas. Então as pessoas sinceras, elas vão buscar a Deus e buscar o arrependimento disso. Agora, se você acha que está normal isso, porque nós temos algumas classes de irmão dentro da igreja.
Umas vão se preocupar em dar estudo bíblico, em buscar as pessoas empregadas, às vezes está lá no trabalho, está trabalhando, está vendo uma pessoa triste, chega ali, fala sobre Jesus para ela, há uma esperança, você não está sozinha, e essa pessoa começa a se interessar, e você faz um trabalho, porque nós temos a dedicação não só de renda, mas de tempo, de intelecto, isso tudo nós temos que doar para o templo, para a obra de Deus, aliás, né? Nós temos que doar para que a obra avance. Então você está ali, às vezes eu já cansei de ver isso, você dedica tempo, dedica recurso, dedica intelecto para trazer uma pessoa para a igreja. A pessoa vem, aceita Jesus, passa pelas águas do batismo, começa a buscar a Deus e vem o joio. Vem o joio na vida daquela pessoa e começa a apontar os defeitos e começa ali a fazer críticas destrutivas. Críticas que não deveriam ser feitas nesse tempo, porque a pessoa está amadurecendo, a pessoa ainda não está pronta. A santificação, meus irmãos, ela é uma escada, onde nós subimos um degrau por vez. Se você está há 20 anos dentro da casa de Deus, servindo ao Senhor, você não pode querer que uma pessoa que acabou de entrar tenha a mesma santificação que você às vezes nem tem, acha que tem. Tem muita gente dentro da casa do Senhor achando que já é santa e não é. Simplesmente porque os pecados mais externos estão camuflados ou está livre deles, mas tem os internos. Tem os internos, tá? E aí começa a apontar para essa pessoa a questão da vestimenta dela, a questão às vezes de uma vaidade que ela ainda não venceu, ou de um jeito que ela ainda não foi transformada. Nós precisamos orar mais pelas pessoas, meus irmãos. Vamos orar mais, vamos dedicar mais tempo. Quando eu vejo uma pessoa fazendo algo que não me agrada, que ainda aquela pessoa ainda não foi transformada, vamos orar por ela. Vamos orar. Eu não tenho, se todo mundo dentro da casa de Deus for juiz, a gente não precisa mais do juiz, porque já tem juiz para tudo quanto é lado. Vamos orar. Dedique mais tempo da sua vida. Se está sobrando tempo para você falar, é porque você não está gastando tempo orando. Vamos orar. Busque a Deus, busque sabedoria. Peça a Deus que lhe dê instrução sobre como falar, porque tem coisas que eu tenho que falar, mas eu tenho que falar com amor. E tem coisas que não cabe a mim falar. Não cabe a mim, mas eu quero tanto apontar o dedo para o meu próximo, eu quero tanto ir lá e botar o dedo na ferida. Isso é trabalho do joio, meus irmãos, tá? Isso é trabalho de Satanás, é o acusador das nossas almas. Ele é que fica feliz com isso, tá? Quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Mas quando um arrependido abandona a presença do Senhor, vocês acham que é a festa onde, meus irmãos? A festa onde? No reino das trevas. Agora, como tem sido a minha vida? Eu tenho dedicado tempo para aproximar pessoas de Deus, ou eu tenho dedicado tempo para apontar falhas e afastar as pessoas da igreja, meus irmãos? Essa é a diferença entre o trigo e o joio. O trigo, ele vai se arrepender, ele vai buscar a Deus, ele vai se santificar, e nós estamos mais do que no tempo de santificação, irmãos, tá? Se você não entendeu isso ainda, se você ainda não começou um processo de santificação da sua vida, eu não estou falando da vida do seu vizinho, eu não estou falando da vida da sua esposa, dos seus filhos, estou falando de você. Primeiro é você, tá? Primeiro você tem que ser luz para a sua luz alcançar os outros. Não adianta nada você estar nas trevas querendo iluminar outro. Busque a Deus, meu irmão. Suba a escala da santificação. E quando você estiver sendo luz, as pessoas vão olhar para você e vão te seguir. As pessoas vão querer a experiência que você tem com Deus, vão querer ser santo. Não porque você é santo, mas porque vão ver que você está se santificando. É a diferença. Santo nessa terra não tem, mas existem pessoas, e você que está me ouvindo agora, sabe que na tua igreja tem pessoas, Deus abençoe que seja você uma delas. Tem pessoas que você vê que estão se santificando. Não seja você um joio, meu irmão. Seja você um trigo. Seja você a pessoa que está buscando a Deus e orando pelos outros. Não seja você a pessoa que não busca a Deus, passa uma semana inteira sem sequer orar, e quando ora, ora por coisas egoístas,
pensando somente em você, pensando somente em seu benefício, não pensando no seu próximo, e quando chega na igreja quer apontar defeitos, tá? Existe joio até nos grupos de WhatsApp da igreja, onde uma pessoa posta alguma coisa, ele vai só criticar, criticar, criticar e arrumar confusão e falar sobre política. Gente, vamos falar sobre Jesus Cristo e a sua volta. Se você tem tempo para falar da vida dos outros, é porque você não está investindo tempo em oração, investindo tempo em pregação, meus irmãos. Como é que eu posso falar da lei de Deus, como eu posso falar da vontade de Deus, se a minha vida não é um exemplo para o meu próximo? Como é que eu vou pregar para alguém que trabalha junto comigo se ele olha para mim e não vê transformação, meu irmão? Primeiro, tem que haver transformação na minha vida, para depois eu começar a querer ajudar alguém a ser transformado. Se não há transformação na minha vida, o Espírito Santo não está em mim. Deus não habita em mim. Então eu preciso primeiro estar sendo transformado, para depois ajudar o meu próximo, é ajudar, tá? Eu li agora há pouco no Facebook uma irmã reclamando que a cruz dela está muito pesada. Achei interessante a postagem dela, porque é difícil alguém abrir a sua vida assim, né? Fui ler os comentários. E dentro dos comentários tinha, lança sobre Deus, lança sobre Deus. Aí teve um que chamou a atenção também, que falou assim, abandone a sua cruz, vai ser feliz. Eu coloquei lá assim, em que eu posso ser útil? A pessoa está pedindo socorro, ela não está pedindo para ser julgada, ela está pedindo socorro. E às vezes do seu lado tem alguém pedindo socorro. Tem uma pessoa com problema no casamento, chega para você e vai conversar com você, vai falar para você sobre os problemas, e você, ao invés de ser um amparo, ao invés de você colocar o seu ombro para dividir o peso, não. Você colhe o que aquela pessoa está falando e sai distribuindo com fofoca. O fofoqueiro não vai entrar no céu, meu irmão. Se você perde o seu tempo transmitindo informações de outras pessoas, você não vai para o céu, meu irmão. Invista tempo ajudando o seu próximo. Quando ele está precisando de ajuda, ajude ele. Se você não tem experiência no que falar, não fale nada. Só escute. É melhor não falar nada do que falar besteira. Mas se a pessoa está precisando de ajuda, ajude. Tem gente que acha que ajudar é só doar alimento, é só doar dinheiro, é só pagar a conta. Não é só isso não, meu irmão. Às vezes você não tem condições para isso, você está lutando dia a dia para manter suas contas em dia, mas você tem tempo para ouvir. Você tem tempo para ir na casa de uma pessoa e ajudar ela a arrumar uma casa, a dar uma melhora, a cuidar de um enfermo, a capinar um quintal. Meus irmãos, vamos ajudar o nosso próximo. Vamos carregar a cruz uns dos outros. Não adianta nada eu pregar, pregar, pregar e não viver o que eu prego. Tem um ditado que eu acho muito bonito, eu peguei para minha vida, que diz: por onde andar, pregue. E se preciso for, fale. Ou seja, meus irmãos, vamos viver Cristo, vamos ser Cristo. Tudo aquilo que eu vou fazer, eu tenho que pensar, Cristo faria isso? Será que se Cristo estivesse no meu lugar aqui agora, vivendo essa mesma situação, ele faria o que eu estou querendo fazer? Ele faria o que eu já fiz? Ou ele seria diferente? Eu que estou aqui falando para vocês, irmãos, eu preciso melhorar muitas coisas na minha vida precisam ser melhoradas. Mas eu confesso para vocês que tudo que eu faço, eu paro para refletir se Cristo faria aquilo. Será que eu cometi um pecado aqui? Será que eu fugi do padrão cristão? E se eu sinto, se o Espírito Santo me transmite esse sentimento, eu peço perdão a Deus. Nós temos que nos arrepender, temos que buscar a santificação, temos que ajudar o nosso próximo. Como é que eu posso pregar Cristo e não viver Cristo? Como é que eu posso falar de ajudar o meu próximo e quando ele grita socorro eu virar as costas? Como, meus irmãos? Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ser doutor da Bíblia e não viver o que a Bíblia prega. Nós vemos aí a vida dos apóstolos, algum deles morreu rico, algum deles deixou herança, meus irmãos, ou todos eles
terminaram as suas vidas sem nada, vivendo Cristo, ajudando os próximos, se doando, trabalhando na obra de Deus. O que a gente vê hoje é pessoas barganhando a palavra de Deus, querendo se enriquecer às custas da palavra de Deus. Vamos viver Cristo. Essa é a frase final para esse vídeo. Tudo aquilo que você fizer, se permita refletir. Cristo faria igual ou faria diferente? Vamos ficar com esse raciocínio, meus irmãos, que o Espírito Santo esteja no meio de nós, nos ajudando, nos proporcionando arrependimento sobre os nossos pecados, que todos temos. Mas o principal, meu irmão, não seja joio, não seja você um agente de Satanás, afastando os cristãos, destruindo a vida do trigo, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão.